Olá, tudo bem? Continuamos com o nosso estudo hoje. Estamos lendo, fazendo um estudo minucioso da Palavra de Deus. E estamos hoje no livro de Juízes, capítulo 8. Eu convido você a pegar sua Bíblia e vir comigo para lermos esse capítulo e aprendermos o que Deus está passando para nós através desse capítulo, que nos diz o seguinte: E os homens de Efraim lhe disseram: O que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste lutar contra os medianitas? E discutiram com ele fortemente. E eles lhe disseram: Que fiz eu mais do que vós? Não são melhores as respigas de Efraim do que as vindimas de Abiezer? Deus vos entregou em vossas mãos os príncipes dos medianitas, Oreb e Zebe. Que pude eu fazer que se comparasse com o que fizeste? Então sua ira se abradou quando ele falou isto. E Gideão chegou ao Jordão, atravessou-o com os 300 homens que estavam com ele, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, porque estão cansados e eu estou perseguindo Zeba e Zalmuna, rei dos medianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Porventura, a palma da mão de Zeba e de Zalmuna já está em tua mão, para que demos pão a teu exército? E disse Gideão: Pois quando o Senhor entregar em minhas mãos a Zeba e Zalmuna, trilharei vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E subiu dali a Penuel, e de igual modo falou a seus homens. E os homens de Penuel lhe responderam da mesma maneira que os homens de Sucote lhe haviam respondido. Então falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar, em paz derrubarei esta torre. E Zeba e Zalmuna estava em Carcor e seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, todos os que sobraram do exército dos povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá, e derrotou o exército que pensava estar seguro. E fugiram Zeba e Zalmuna, mas ele os perseguiu e capturou os 2 reis midianitas, a Zeba e a Zalmuna, e desbaratou todo o exército. E Gideão, filho de Joás, voltou da guerra antes de nascer do sol. Deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas, e este lhe escreveu os nomes dos príncipes de Sucote e seus anciões, 77 homens. E veio aos homens e disse: Eis aqui Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais me escarneceste, dizendo: Porventura a palma da mão de Zeba e Zalmuna já está em tuas mãos, para que demos pão a teus homens cansados? E tomou os anciões da cidade, e espinhos do deserto e abrolhos, e ele castigou os homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Zalmuna: Onde estão os homens que mataste em Tabor? E disseram: Qual és tu? Assim eram eles, iguais, parecendo filhos de um rei. E ele disse: Eram meus irmãos, filho de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. E o rapaz não desembaiou sua espada, porque temia, porque ainda era jovem. Então disseram Zeba e Zalmuna: Levanta-te tu e fere-nos, porque qual o homem, tal sua valentia?
E levantou Gideão e matou Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam em torno do pescoço dos seus camelos. E os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. E disse-lhe Gideão: vos farei uma solicitação. Dai-me cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, porque eram ismaelitas. Disseram eles: certamente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles depositou lá as argolas dos seus despojos. E foi o peso das argolas de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, fora os ornamentos em forma de meia-lua e os pingentes e os vestidos de púrpura que os reis midianitas trajavam, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E Gideão fez disto uma estola sacerdotal e pôs em sua cidade, em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali, pensando tratar-se de um ídolo. E isto foi por tropeço a Gideão e a casa dele. O que isso tudo está nos trazendo? Por isso que eu falo para vocês, gente, é necessário ler a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, em continuidade, para você compreender, para você entender. Porque senão, se você pegar aqui a metade aqui, ler, pega um livro de Juízes, você vai ler do capítulo aqui, o capítulo 8, e você pega só o versículo 24 a 27 para você ler, você não vai entender. É necessário ter um contexto, é necessário ter uma história. Isso aqui tudo é uma história. Aí o que está passando para nós? O que talvez você fala assim, eu não entendi nada. Claro, você não entendeu, e eu vou explicar para você por que você não entendeu e como que você vai entender. O que Gideão fez? Quando ele foi, salvar o povo de Israel, que Deus falou para ele, deu, o poder para ele, dar livramento, para o povo de Israel. Só que, antes disso, Deus disse para o povo de Israel, aqueles povos que estavam entrando nas cidades, que quando eles entrassem numa cidade, quando eles guerreassem, era para eles não pegar anátema daquele povo. E o que Gideão fez aqui? Ele pegou todo o ouro, meia-lua. O que é meia-lua? Quem sabe o significado de meia-lua, daquele pendente, pendente de meia-lua? Aquilo lá é adoração a Baal. Então ele pegou essas coisas todas. Só que Deus, ele disse para o povo de Israel. Então Gideão aqui, a gente vai, vamos dizer que Gideão já estava tantas gerações que vieram, depois que Gideão nasceu, antes de Gideão, então que nessa geração aqui, talvez Gideão nem sabia disso, mas eu creio que Gideão conhecia, assim, porque Gideão, ele tinha uma descendência dos israelitas, ele era um israelita, e também aqui não estava tanto tempo longe, distante. Aí o que acontece? E aqui a Bíblia fala, olha aqui no versículo 27, e Gideão fez disto uma estola sacerdotal e a pôs em sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, pensando tratar de um ídolo. E isto foi por tropeço a Gideão e a casa dele. Gideão fez a estola sacerdotal, colocou lá, como o povo estava achando que Deus tinha ungido Salomão para livrar eles. Aí eles pensavam, olha, tudo que Gideão fizer é motivo de adoração.
E Gideão foi e fez. E o povo de Israel achando, né, que aquilo era, né, uma adoração. Não, vamos venerar essa estola. E é o que acontece hoje com muita gente, né, que... Ai, gente, eu vou te contar, viu? É triste falar, mas infelizmente a nossa sociedade está muito doente espiritualmente nesse sentido. Está muito doente, está enferma, ela está cancerosa. Eu digo mais, ela está leprosa. Se é que existe uma doença pior do que a lepra, do que o câncer, ela tá. Por que eu digo isso? Hoje você vai nas igrejas, nesses templos modernos, lá eles oferecem um copo, uma garrafinha de água para você. Tem irmãos aí, tem pastores aí, que eu não vou citar o nome, mas eu falando, você já sabe quem é. Soa, né? Ele fica suado da pregação, aí ele pega aquela toalhinha, limpa o suor da testa dele, e as pessoas levam aquela toalhinha para casa, achando que aquela toalhinha tem algum significado, alguma santidade, algum poder, né? É só que ela está adorando quem? Ela está adorando homens. Ela está adorando homens. E isso, irmão, falta de conhecimento espiritual, falta de entendimento da palavra de Deus. Porque Deus disse, no versículo 1 dos 10 mandamentos, terás só um Deus, amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Como que eu vou acreditar numa estátua? Como que eu vou acreditar como fala, um santo de barro? Como que eu vou acreditar num martelinho? Como que eu vou acreditar numa toalhinha? Como que eu vou acreditar num copo de água se eu não sei se aquele homem que ungiu aquela água é um homem santificado, é um homem honrado por Deus? Como que eu vou acreditar? Irmão, nessa parte eu vou te contar, eu sou muito ateia. Não acredito nessas coisas. Sou muito ateu. Muito mesmo, eu não acredito nessas coisas. Eu só acredito em Deus. Mas o próprio Jesus nos advertiu sobre isso. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele falou que tudo que nós fôssemos pedir, não era para pedir direto para Jesus Cristo. O próprio Jesus nos bloqueou. Para você ter uma noção, ele nos bloqueou. Ó, para aí. Não peça nada para mim, não. Os anjos, quando vinham aqui, quando os sacerdotes, né, os profetas, queriam adorá-los, eles falavam, não adora, só adora a Deus. Os próprios anjos, isso está na Bíblia. Não tem nenhum anjo, não tem nenhuma pessoa que eles adoravam. O povo de Israel adorava, não tinha. Eles tinham reverência, eles tinham temor, mas eles não tinham, eles não adoravam nesse sentido. Só que quando eles se juntavam com os povos de outras terras, né, eles pecavam. Quando eles faziam esse pecado, e a Bíblia é bem categórica para falar para nós, para deixar como exemplo para nós, por que o mal estava entrando no povo de Israel. Para você ver, todas as vezes que a gente lê a Bíblia e que a gente vê que o mal estava naquele povo, é porque eles estavam adorando Baal. Eles voltavam para adorar o Baal. A gente observa isso na Bíblia. A leitura que nós fazemos, aqui nós estamos observando isso. Tá vendo? Aqui nós estamos observando isso. Então, nós temos que aprender. O que eu falo para vocês, gente, não leia a Bíblia aleatoriamente. Se você quer ler a Bíblia, começa desde o início. Não pega o livro do Salmo como muita gente, eu vou ler um Salmo hoje.
Aí vai lá e lê aquele salmo, vamos lá, olha aqui, como que Deus... Olha aqui o Salmo primeiro, vamos ler o Salmo primeiro que diz, né? Pois ele será como uma árvore implantada junto à corrente de água. O cara tá pecando, o cara tá lá se prostituindo. Fazendo tudo o que é desagradável aos olhos de Deus. Aí vem, né, ele vai ler essa passagem aqui para ele. Ele vai sentir, eu sou poderoso. Lá, lá. É isso que ele vai sentir. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. E ele vai ficar iludido, achando que Deus é um Deus misericordioso, né? Como tem muito, nós vemos muitas pessoas, né, que elas fazem esse tipo de coisa. Pessoas em casa mesmo, lê apenas um salmo. Você vê muito no YouTube, no Facebook também, aquelas mensagens assim, a pessoa bem fala uma palavra bonita para você, uma palavra de conforto, e fala assim, crê que dá amém. Se você crê, dá amém. Aí a pessoa vai lá, crê, né? Eu creio, né? Dá amém. Acha que aquela bênção tá valendo na vida dela. Uau, tô protegida. Oh, glória a Deus, tô protegida. Já falei amém. Hoje meu dia vai ser maravilhoso. Mas ela não teme a Deus. Ali daqui a pouco, a 5 minutos, ela tá adorando Baal. Ela vai olhar o signo dela. Deixa eu ver o que meu signo tá falando hoje. Deixa eu ver isso. Cadê meu santinho que estava aqui dentro da bolsa? Cadê meu santinho que estava aqui dentro da bolsa? Talvez perdeu o santinho dela, mas ela faz um escândalo. Acabou de ler a Bíblia e falar que Deus está abençoando ela. Ai, gente, assim, é de um horror tão grande. E aí, o que acontece na vida dela? Nunca anda para frente, anda para trás. Anda para trás, anda para trás, anda para trás. Ela fica igual aqueles caranguejos, né? Só andando para trás. Nós temos que conhecer as regras de como andar na presença de Deus. Se você quer ser um israelita, um filho de Deus, né? Nós temos que aprender. E temos que aprender de forma correta, de forma certa. Eu não gosto. Eu tô falando por mim. Eu não gosto de igrejas que têm escola dominical. Talvez, irmã, você não gosta? Não, por quê? Porque aquele livrinho que eles dão na escola dominical para você ler, já está tudo esquematizado para jogar na sua mente o que eles querem, o que os homens querem. Mas eles não jogam. Aí você acha bonito as palavras. Não, Deus falou isso, Deus falou aquilo, né? Você acha maravilhoso. Irmãs, isso é uma blasfêmia, a senhora, que a senhora está falando. Mas você já observou como que eles pegam? Eles mandam você lá em Mateus, depois manda você lá em Marcos, depois manda você ler lá em Salmo, depois volta para lá para Oséias, depois vai para Jeremias, depois vai para Coríntios, e assim eles fazem uma salada mista ali. Aí eles enjorram tudo em cima de você com aquela salada mista ali. Eles vão fazendo um negócio para ficar tão encaixadinho, né? Ao seu ver, fica tão encaixadinho. E aquelas mulheres, né? Aqueles homens, tá lá explicando aquilo, se achando todo poderoso. Eu sou ministradora do culto da... Ai, irmãs, para com isso. Para com isso, você não está aprendendo nada. Você está se iludindo.
Porque você precisa aprender o certo para você fazer o certo. É a mesma coisa, você vai fazer uma receita do bolo. Se você não tiver todos os ingredientes validados e você não fizer conforme a receita ali, porque aquela receita já foi feita, né, para fazer uma coisa gostosa, aquela receita já foi feita, não vai dar certo. Não vai dar. Aí você vê as irmãs lá todas, nossa, elas vão na escola dominical, vai no culto à noite, a vida delas não muda, fica tudo aquilo ali, fica aquilo ali. É guerra pra cima de guerra, é uma fofocada dentro das igrejas. Por quê? Porque não conhece, não tem aquele alinhamento. Elas estão assim, ó. É altos e baixos, é como uma cobrinha, ó. Pum, 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 pum. Quando ela tá lá no alto, pum, já desce. Aí volta de novo, vai assim. Ai. Eu acho graça, sabe? Eu acho graça porque as pessoas andam como o próprio Deus disse, né? O povo é um verme. O povo é muito tolo. Eles acreditam em fábulas. Eles vão na multidão, eles vão naquela direção da multidão e a Bíblia proíbe isso. A Bíblia fala, a Bíblia condena. Não andeis atrás de multidão. A Bíblia fala isso, não é para você andar. É coisas, irmãos, porque quando você tem conhecimento da palavra de Deus, nossa, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você acha erro em tudo. Talvez você vá, você é muito crítica. Não é só crítica não, irmãos. É porque eu tenho conhecimento, eu tenho base. Eu tenho base espiritual. A Bíblia eu já li ela mais de 10 vezes. Eu tenho uma base espiritual. Não é qualquer pastorzinho que me engana. Eu vejo pastores aí, até super renomados, com muitos likes, com muitos inscritos no canal deles, falando tanta abobrinha, e as pessoas nos comentários embaixo, dando glória a Deus, esse pastor é de Deus, esse pastor é ungido por Deus, esse pastor é muito sábio, esse pastor é isso. Burra são elas. Burras são elas porque ao invés delas pesquisarem para ver se ele está falando a verdade, não. É mais cômodo, é mais fácil você ouvir do que você pesquisar, né? É mais fácil você pesquisar a Bíblia. Pesquisar é difícil. A estudar a Bíblia é difícil? Não é difícil, irmão. Começa estudando um capítulo. Olha, eu tô fazendo aqui com vocês um capítulo por cada vídeo. E esses capítulos são um pouquinho de 1 hora. Tem capítulo que é mais rápido, né? Mas a maioria é isso. Mas por que eu tô querendo fazer isso? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vejo muita cegueira espiritual dentro das igrejas. Eu não tô citando denominação. Eu não estou citando placa de igreja. Eu estou englobando todas elas juntas. Então você presta muita atenção. A sua, que você acha que é a melhor, ela também está incluída nesse. Ela está incluída, como fala, nesse caldeirão. Nessa sopa. Elas também estão incluídas. Essa sua mesmo, elas também estão excluídas. Então tome cuidado. Tome cuidado. Mas vem cá, o que aconteceu com Gideão? Ele se prostituiu. E isto foi por tropeço a Gideão e a casa dele. O cara estava indo bem. O cara estava bam. O cara estava lá com Deus, alinhado com Deus. Olha a besteira que ele foi fazer. Por que ele foi fazer aquilo? Por falta de ler os manuscritos que tinham deixado, né? Que Moisés deixou, depois Josué deixou, depois veio a Débora, né? Que deixaram todos esses manuscritos. Isso não estava muito longe dele, não. Estava ao alcance dele.
estava ao alcance dele. E por que ele fez essas coisas? Porque o olho dele arregalou quando ele viu o ouro pendurado, né? Que ele viu o ouro lá, ele... Continuamos aqui. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e viveu em sua casa. E Gideão teve 70 filhos, todos providos dele, porque tinha muitas mulheres. Olha o que ele aconteceu. Foi arrumar um monte de mulher. Não, ele... Você viu a história dele? Que nós contamos antes? Por isso que eu falo, acompanha os vídeos. Não deixa de acompanhar, não. Para você seguir essa historinha aqui, ó. Gideão, ele não era ninguém. Ele era... a família dele era mais pobre de lá, de Israel. Ele era o filho mais novo. Ele era o filho mais, assim, insignificante que tinha. Ele era o filho mais insignificante. A família dele era o mais pobre. Ele pegou o único boi do pai dele para fazer o holocausto. Para você ter uma ideia do quem era o Gideão, quem era o cara. Agora você vê aqui, olha só, ele se engrandeceu tanto, Deus abençoou ele tanto, que ele ficou orgulhoso. Mas aqui ele já estava, quando ele ganhou a guerra, a guerra dos midianitas, né, que ele foi lá e pegou tudo deles, ele não matou os midianitas, ele simplesmente pegou tudo deles e fez dos midianitas escravos. Só que foi um tropeço para ele, foi um tropeço. Ali, Deus já estava abandonando Gideão. E aqui a Bíblia fala que ele teve 70 filhos. Para que um homem ter tanto filho? Talvez você fale, mas naquela época os homens viviam muito tempo. Não, vivia igual hoje mesmo. Igual hoje mesmo. Moisés, bem antes dele, viveu só 120 anos. Era igual hoje. Só que ele era mulherengo, que fala a Bíblia, porque ele tinha muitas mulheres. Ele estava sentindo bambambam. Agora eu sou rei, eu que estou mandando em Israel, eu que estou, Deus me ungiu, eu sou sacerdote. O poder se elevou. Ele caiu nessa besteira de achar que ele é o Todo-Poderoso, que ele podia tudo. Irmã, se eu fosse me elevar espiritualmente, se eu fosse me elevar materialmente, eu falando dizer isso, eu estava igual esses grandes aí, ó. Talvez eu já tinha me corrompido, mas eu quero ficar no meu lugar. Eu não quero, não adianta nada, a Bíblia fala, não adianta nada eu salvar o mundo inteiro e perder a minha alma. De que adianta eu salvar o mundo inteiro e perder a minha alma? De que adianta eu ficar, né? A florzô da humanidade e eu estou com a alma negra. Vocês viram? Irmãos, a minha língua está aqui para falar, mas eu não posso falar. Eu não posso falar. Mas eu acho que vocês viram o que aconteceu nesses últimos dias. Que coisa horrenda que aconteceu nesses últimos dias. Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Eu não posso falar aqui. Mas quem quiser saber, me chama no privado que eu falo. Talvez você fale, irmão, eu estou voando, eu não sei o que aconteceu. Me chama no privado que eu falo. Eu não vou falar aqui, não. Mas que é horrendo. Que é coisa assim, nojenta de ver. No meio evangélico que aconteceu. No meio evangélico. É coisa que Deus, eu acho que abominou aquilo ali. Deus nem olhou para aquilo ali. Nem olhou. Mas vamos continuar aqui, né? E sua concubina, que estava em Siquém, também lhe deu um filho e deu-lhe o nome de Abimeleque. E morreu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice e foi sepultado na sepultura do seu pai Joás, em Ofra dos Abiezeritas. E quando Gideão morreu, os filhos de Israel
tornaram, olha como que ele era o sacerdote poderoso, né? O sacerdote poderoso. Foi só ele enfiar a cabeça no caixão que o povo de Israel. E o povo de Israel tornaram a se prostituir aos Balaíns e puseram Baal Berite por Deus. Como ele explicou ao povo de Israel, né, direitinho. Ah, Gideão. Gideão, Gideão. E tem gente ainda que fica adorando Gideão. Por que o povo fez isso? Quem era o sacerdote dele? Quem era o rei deles? Era Gideão. E por que Gideão não explicou para eles que não poderia adorar Baals? Tá vendo? Aí muita gente fica adorando Gideão, colocando Gideão lá na estátua. Estátua Gideão. Oh, que lindo, maravilhoso. E Deus está mostrando aqui para nós. Deus está mostrando quem foi Gideão. Tem muita gente, eu quero ser Gideão. Gideão. Ai. Né? Tem até um coisa, Congresso dos Gideões. Corra disso, porque é Gideão, então corra disso. Congresso dos Gideões, diz Jesus, misericórdia. Talvez eu falar, irmã, isso aí a senhora está ofendendo. Não estou ofendendo, não, irmão, é a Bíblia. Você viu quem era Gideão? E por que eles colocam o Congresso de Gideão? O que Gideão fez para salvar Israel? O que Gideão fez para agradecer, engrandecer a Deus? Porque ele era um miserável. Ele era um miserável. O pai dele era a família mais pobre. Deus elevou ele. Mas ele não soube aproveitar o que Deus deu para ele. Ele não soube. Ele foi igual Sansão, né? Sansão, ele foi igual Davi. Davi também pecou. Depois a gente vai entrar na história de Davi ainda. Eu vou mostrar para vocês. Esses homens, talvez você fale, mas por que esses homens não eram os homens da fé? Que fé, irmãos? Que fé? Me fala, que fé? Levar o povo a prostituir de novo? Isso é fé? Isso é exaltar esse homem, como muita gente, muitas religiões aí, exalta Gideão? Quantas pregações? Eu falo a vocês, eu parei de ir nas igrejas por causa disso, porque eu ouço muita bobagem. Muita bobagem. Eu ouço muita bobagem. Porque as pessoas não estudam para elas fazerem um estudo prático, um estudo espiritual dentro da igreja para o povo entender. O povo continua adorando Baal. Continua sofrendo. Quando a pessoa está doente, não tem... o próprio fiéis da igreja, eles não pedem mais oração. Antigamente, você ia na igreja, não sei se você é do meu tempo, ou se você é mais nova, talvez você fale assim, mas ninguém pede oração. Ninguém pede. Mas no meu tempo, quando a gente ia na igreja, quando na hora, né, da oração, nossa, ficava quase meia hora. Eu achava ruim isso. Ficava quase meia hora lá lendo. Fulano de tal está pedindo oração pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Irmão, fulano de tal está na UTI, está precisando de oração. Irmão, vamos orar para o fulano de tal. Irmã, eu também preciso de oração. Era assim. Era chato. Eu confesso para você que era um pouquinho chato, porque eu já englobaria tudo, falar, olha assim, tudo isso aqui é pedido de oração. Deus sabe quem que está pedindo, Deus sabe que coisa aqui. Então vamos, irmãos, estender a mão para cá e vamos orar por todos esses pedidos de oração. Vamos entregar todos esses pedidos na mão de Deus e que Deus venha fazer um milagre. Não, mas eles demoravam, né? Ficava o culto bastante tardio, né? Às vezes o culto terminava 10, 10h30, por causa desses pedidos de oração que ficavam. Mas continuamos aqui, né? E Gideão morreu.
E Israel tornaram a se prostituir aos Balaíns e puseram Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. Olha só. Olha como que Gideão foi foi um homem santo. Olha como que Gideão foi um homem santo. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara de todos os seus inimigos ao seu redor. Nem praticaram bondade para com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Não ouviram, eles nem conheciam, para você ver. Gideão, morreu, fechou o caixão, enterrou, acabou. Nós não temos mais ninguém. Então vamos adorar um Deus Baal. Por que eles foram adorar outros deuses? Porque eles não tiveram ensinamento. Gideão não passou para eles o ensinamento. Que eles tinham que adorar a Deus. Você está entendendo? É por isso que muitas igrejas hoje, quando o pastor lá pega aquele lencinho todo suado e entrega para o outro ainda beija, vai beijar aquele pastor todo suado. Gente, acorda. Acorda, não adora homens. Adora Deus. Você não precisa de amuleto para entrar no reino, na presença de Deus. Você não precisa. Se você está na sua casa, o que Jesus disse para você? Se você está precisando de Deus, entra na sua casa. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus quietinho, sem ninguém saber. Fala com Ele em secreto. Que Ele vai abrir a porta dos céus e vai te ouvir. Ele vai te curar. Irmã, eu estou muito enferma. O que eu faço, irmã? Eu estou muito enferma. Eu tenho um filho desempregado. Você é filha. Olha o que eu vou falar para você agora. Você que está me ouvindo, você é um filho de Deus. Você pode chegar na presença de Deus a qualquer hora e momento. Ele não tem portas fechadas para os filhos dele. Não precisa pedir oração para pastor, para irmã, para ninguém. Entra no teu quarto. Fecha a porta e fala com ele em secreto que ele vai te ouvir. É isso que ele fala. Irmã, eu estou com uma dor de cabeça. Ora a Deus. Pega um copo com água na sua casa. Se você está doente, se você está com alguma enfermidade, eu vou ensinar vocês como falar com Deus. Pega um copo com água na sua casa e levanta para Deus. Fala, Senhor, coloca todo o teu poder nesta água. Me perdoa de todo pecado, de tudo quanto eu transgredi, de tudo quanto eu falei. Mas nesse momento, Senhor, tem misericórdia de mim. Coloca o teu poder nesta água, porque assim que eu tomar desta água, toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação, toda destruição, toda derrota vai sair da minha vida. Eu creio em Ti, Pai, em nome de Jesus. Porque tudo que você tem que pedir a Deus, você pede direto a Deus, mas fala em nome de Jesus, que Ele vai te ouvir. E você vai tomar desta água. Você vai tomar desta água. É você e Deus. E mais ninguém. Tem até uma música que fala sobre isso. Você e Deus e mais ninguém. E você precisa aprender a conhecer Deus. Obedecer. Ter temor, ter tremor diante dele. Não falar palavrão. Se você tem esse hábito, né, de falar palavrão, para com isso. Se você tem um hábito de andar com pessoas que não é crente, as suas amizades são mais de pessoas que não é crente, ouve muita música mundana, para com isso. Entra no mundo espiritual. Deus não está no mundo, não. Deus não está no mundo. Deus está no lugar
secreto. Ele gosta das coisas limpas, puras. Ele não gosta de imoralidade. A tua vestimenta, tudo isso inclui. Eu ainda vou falar um vídeo aqui para as mulheres, como que elas devem se vestir, como que elas devem se comportar. Nós temos que ser santas, no sentido, porque se você, hoje, você vê uma irmã evangélica que diz crente, e uma irmã que não é crente, elas estão iguais. Você não vê a diferença. Se você colocar as duas juntos, para falar assim, qual que é a crente ou que não é? Tá igual. A roupa é igual. A pintura é igual. Pinta as unhas. Tem umas unhas agora que parece unha de cachorro, né? É afiada assim pra cima, assim. Aquelas unhas grande afiada. Vermelho. Batonzão vermelho na boca. Parece mais uma Jezabel do que uma pessoa iluminada por Deus. Porque a pessoa que tem Deus no coração, ela não vai andar assim. Ela quer ser diferente do povo. Se o mundo anda assim, eu não vou andar assim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá joinha, compartilha, tá? Compartilha, porque se você estiver compartilhando, você também está profetizando a palavra. Você também está sendo um profeta, tá bom? Não é por mim, mas pelo nosso Pai. Pelo nosso Pai. Não faça por mim. Não acha que eu vou crescer. Porque eu não vou crescer. Eu quero que Deus cresça em mim. Eu não vou crescer. Porque daqui a pouco eu estou morrendo. Aí eu quero que Deus, que essa palavra de Deus, ela vai crescer em outras pessoas. Você está entendendo? Por isso que eu falo para vocês, gente, compartilha. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai bater no coração de outra gente, de outras pessoas. Eu até pensei em tirar minha imagem daqui, deixar só a minha fala para vocês. Mas é bom para vocês saberem quem sou eu que estou falando. Quem é a Ana? Quem é a Ana? Tá entendendo? Para que vocês andem na presença de Deus, para que vocês sejam abençoados, gente. Vocês às vezes não são abençoados porque vocês não conhecem a palavra de Deus, vocês não conhecem o Deus que vocês têm. Ele é misericórdia, Ele é. Gente, um forte abraço para todos, tá? Que Deus abençoe você, toda a sua família. Se você está doente, faça o que eu falei, que você vai ser curado. E que Deus continue abençoando a cada um de nós, segundo o nosso merecer, né? Segundo o nosso merecer. Porque isso está escrito na Bíblia. Ele vai abençoar todos nós, mas segundo o nosso merecimento. É igual você trabalha. Se você é um advogado, você estudou para ser advogado, então você ganha mais. Agora, se você não estudou, você vai trabalhar para ganhar um salarinho baixo, não é assim? Então que Deus te abençoe conforme o seu merecimento. Para você crescer. Por que eu digo isso? Para você crescer espiritualmente. Para você receber bênçãos grandes. O próprio Jesus falou, né? Que nós teríamos, se nós tivéssemos fé em Deus, nós íamos remover montanhas. E essas montanhas que eu estou falando para vocês, não é uma montanha que você vê de terra, não. É montanhas de bênçãos. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.